Para começar a entrevista, então vamos começar pelo seu nome completo, data e local de nascimento. Sou Francisco Edmilson da Silva, nasci em 17/08/68, Nova Olinda, Ceará. E o nome dos seus pais? Meu pai, Francisco Antônio da Silva e Maria Joana da Conceição. Eles nasceram onde? Também são lá de Nova Olinda, Ceará. Se lembra dos seus avós? Pouco, eles faleceram, eu ainda era muito jovem. E o que seus pais faziam? Meus pais trabalhavam na agricultura. E você se lembra desse tempo? Tempo bom. Era feliz, talvez não sabia. Com tão pouca coisa, nós conseguíamos ser felizes. Isso, hoje, ainda traz alegria no meu coração. Eu creio no coração de muitas pessoas que se criaram na simplicidade, com o carinho, o amor dos pais, que para muitos hoje pode ser uma maneira rude, mas na época nos trouxe uma formação de vida, em viver com pouco, mas ter alegria no coração. Quantos irmãos você tinha? 9 irmãos. Eles estão vivos? Alguns. Eu queria que fosse mais. Eu gosto muito de criança e meus sobrinhos, mas alguns já faleceram, mas os que estão vivos nós nos damos muito bem. Você se lembra da sua vida da infância, sua casa, como é que era a sua infância? Lembro. 9 pessoas, 9 filhos comigo, pai, mãe e alguns outros parentes, uma casa enorme, muito grande. E ali nós, ao lado tinha aquele terreiro enorme, onde nós jogávamos bola, nós tínhamos nosso próprio campo. Por ser tantos na nossa própria casa, nós tínhamos nosso próprio time dentro de casa. Nós tínhamos o nosso campinho e ali nós fizemos a nossa própria lagoa. Nós tomávamos banho no nosso açude ao lado da nossa própria casa e era muito bom. Seus pais viviam da agricultura? Todos nós vivíamos da agricultura. Vocês também trabalhavam, os Também. filhos? Eu, apesar de ser já dos últimos, não cheguei a se dedicar mais ao trabalho, porque logo cedo meu pai me tirou, colocou numa cidade maior, uma cidade grande, para estudar. Então eu já não tinha muito tempo de ir trabalhar, eu vivia mais para estudar. Foi aí onde eu concluí o meu 2º grau. Com 18 anos de idade, concluí 2 segundo grau. Foi técnico, pedagógico, e eu consegui o técnico científico também, em eletrônica. Isso com 18 anos eu estudava em 2 horários, porque eu morava na cidade grande somente para estudar. Como foi essa passagem sua da vida do campo para a cidade? Um pouco difícil no princípio, mas fomos nos adaptando rapidinho. E foi muito bom. Eram mais de um filho que foi para a cidade? Era. Foi trazendo numa sequência. Ia crescendo, terminava o 4º ano primário. No sítio, nós íamos passando para a cidade. Então, como era uma escadinha, todos os anos ia um a mais para a cidade, estudar na cidade. Mas ficava com quem na cidade? Com o irmão mais velho, nós ficávamos com os mais velhos. Os menores iam ficando com os mais velhos, que já eram adultos. Mas numa casa? Nós tínhamos casa. Meu pai comprou casa na cidade grande e nós morávamos, somente estudávamos. E toda semana vinha o sustento do sítio para nós permanecermos na cidade grande estudando. Que cidade era? Crato, Juazeiro do Norte, lá, história do Patricício. Foi ali que depois de 13, 14 anos, eu vivi boa parte da minha vida. E como é que, e depois dessa fase, o que aconteceu na sua vida? Começou tudo de novo. Nós éramos todos no sítio. Começou vindo um para a cidade grande. E foi puxando, até que veio todo mundo, o pai e a mãe também. Colocamos um pessoal para ficar cuidando lá no interior. Aí o mais velho que já estava aqui veio para São Paulo. Aí começou puxando, veio todo mundo para São Paulo. Em que data você chegou em São Paulo? Olha, faz uns 10 anos. A data em si, eu não lembro. Mas por que todo mundo... O que o seu pai plantava no sítio? O que era? Arroz, feijão, milho. Era para vender para fora também?
para comer, aquilo que sobejava dava para vender. Era para o vestuário, calçado. Mas vocês tinham dificuldade de sobreviver ou não? Não. Na época chovia bastante e nós éramos um grupo grande e aquilo que plantava dava para sobreviver muito bem. E ainda dava para custear os estudos na Os cidade. estudos dos outros na cidade. E por que então começaram a vir para São Paulo? Quem inventou essa moda? Quem inventou essa moda? Sabe aquela necessidade ou aquela conversa, por exemplo? Vem para o meu lado, porque o meu lado está melhor. Então, alguém veio, vamos lá que é melhor. É mais fácil. E há 25 anos atrás, 20 anos atrás, era um pouco mais fácil. Não tinha tanto desemprego, não tinha tanto que nós temos hoje. E começou vindo. E a partir do momento que eu concluí o 2º grau, e na cidade, Crato, Juazeiro, houve uma abertura de uma porta de serviço de trabalho. Você tem 2º grau, é jovem ainda, vamos para São Paulo, lá você consegue. E aí fomos vindo, praticamente vínhamos toda a família para cá. Só que depois começou a retornar. Começou alto índice de desemprego, isso que nós estamos vendo hoje nessa cidade, e começou a retornar, alguns retornaram para lá e continuam com a vida de antes. E outros permanecem aqui, inclusive deles, eu sou um dos tais. E a casa continua lá, essa casa? Continua. Hoje nós temos 3 casas. Lá, no sítio? No sítio e também na cidade. E todos os irmãos ajudam os pais? Eles ainda trabalham? Não, nossos pais não mais trabalham. Tem uma vida razoavelmente boa. Trabalhamos bastante. Deus abençoou e conseguimos comprar algumas casas. E hoje tem umas pessoas que cuidam das terras arrendadas. E dá para sobreviver. O que você imaginava que era São Paulo? Que você chegou aqui, você tinha quantos anos? Tinha 21 anos. Você já tinha visto, imaginado alguma coisa? O que você imaginava? São Paulo só de ouvir falar. Um paraíso. Quem está lá pensa assim. Alguém contou uma história fora de São Paulo. Essa história ela é muito conhecida. Vamos para São Paulo. Lá tudo é fácil. Olha, eu estava telefonando e o vento estava levando uma nota de um dinheiro e eu nem parei de ligar, porque eu sabia que quando eu terminasse de telefonar, viria uma outra. Se conta essa história. E as pessoas começam a vir por causa dessa história. As pessoas que vêm aqui para São Paulo, morava lá no campo, aí vem aqui para São Paulo, trabalha um pouco, compra uma roupinha toda bonita, um gravador, um som, volta, vai visitar lá. Chega lá todo arrumadinho, um som e tal, as pessoas falam, oh, São Paulo é bom já, tá rico como tá bonito, engordou, mudou um pouco a pele por causa do calor lá. E aí aquela pessoa que é jovem, que está lá, e que também tem um desejo de uma mudança de vida, viu fisicamente uma mudança em tão pouco tempo, e começa a vir para cá. Só que nós que estamos aqui, sabemos que é história. Se é difícil lá, também é difícil aqui. Assim sendo, qual foi a sua primeira impressão da cidade? Bonito. Apesar que eu também morava numa cidade grande. Mais ou menos um trânsito também assim. Cheguei aqui, na época que eu cheguei, eu fazia atletismo. Eu sonhava em ser um atleta. Fui muitas vezes no Serete. Participei da São Silvestre. A princípio eu vinha por causa dessas corridas. Eu não trabalhava, só estudava, então eu dedicava minha vida só para treino. Tanto futebol como atletismo. E foi a minha primeira impressão. Que eu posso jogar em um time de futebol, mas não foi assim.
houve algumas mudanças. E hoje eu sou um atleta de um outro time. Você tinha muita religião na sua casa? Os seus pais eram religiosos? Nós tínhamos... Qual era a Nós religião? éramos católicos, tínhamos que ir à missa todos os domingos. Era uma regra da casa. Nós íamos todos os domingos à missa. E tínhamos a nossa vida comum, como todo mundo. Agora, voltando aqui para o seu atletismo, aí o atletismo não deu certo. Não deu porque na época eu quebrei o braço. Fiquei muito tempo afastado. E depois, quando eu regressei, já não tinha mais aquela garra, aquele desejo. E aí, em seguida, eu tive que trabalhar. E trabalhando, houve muito desgaste. E aí, aquilo foi ficando para um segundo plano. Qual era no que você trabalhava quando chegou aqui? Meu primeiro serviço foi numa firma aqui no Largo do Belém, chamava-se Polifilme, nem existe mais aí. Eu comecei como apontador de produção. No princípio tive um bom emprego, sempre sentado, apontando a produção do setor. Foi o meu primeiro emprego, aqui em São Paulo. Meu primeiro emprego no geral. Vocês vieram morar onde aqui? Aqui no Belém, aqui na Rua Passos. Minha família ainda mora aí, do lado do Largo do Belém. E aí, foram os seus outros empregos? Depois que eu consegui comprar uma roupa melhor do que a que eu vim, claro, som? Voltei lá, né? Voltei lá. Ah, Um som, televisão, vídeo. Arrumadinho. Na época, eu parei atletismo, deixei um pouco o futebol, fui fazer musculação. Treinei aqui pelo Belém, em algumas academias, fiquei praticamente 3 anos treinando, fiquei com o corpo. Aí voltei lá. E lá fiquei um bom tempo. Mas também não surgiu oportunidade de emprego. Foi naquela época que houve uma recessão, colo, aquela coisa toda. Aí vou voltar novamente para São Paulo. E eu vim novamente para São Paulo. Fiquei pouco tempo lá. Em Crato? Em Crato. Agora já estava na cidade grande. E retornei novamente aqui para a cidade grande. e aí foi fazer o quê? Quando eu cheguei aqui, fiquei desempregado. E bate aquilo que... sem dinheiro. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu acho que todo trabalho que é trabalho é digno. Como eu tinha um corpo avantajado, porque eu treinava, bati todas as portas, tudo estava fechado, eu vou aproveitar meu corpo, vou carregar alguma coisa. Vou ser chapa. Sabe o que é ser chapa? Fica na Marginal, na Dutra, e passa aquele caminhão, você dá com a mão. O rapaz tem uma carga dentro do caminhão. Ele para, você vai com ele até o destino dele, seja onde quer que for, e lá você descarrega nas empresas aquilo que ele está levando. Eu, jovem, segundo grau, alguns curso de Senai, algumas coisas, mas eu precisava trabalhar para comer do fruto do meu próprio suor. Eu sempre achei que deve ser assim. E eu comecei a trabalhar de chapa, fazendo carreto, e me virava, saía de manhã, não tinha dinheiro, mas saía de manhã, e eu tinha que arrumar dinheiro para me comer, para não ficar dentro de casa, dependendo de um outro. E quando eu retornar à tarde ou à noite para casa, eu tenho alguma coisa para trazer para casa. E eu fiquei um tempo trabalhando nisso. Depois... Você foi a que lugares quando você foi chapa, assim, você lembra? Muitas empresas, né? Você ia para longe de São Não, Paulo? Era? até São Bernardo. Mas não sabe aqui até São Bernardo. Aqui só na... O pessoal que atravessa aqui, eles fazem mais essa área nossa aqui. Não tinha dificuldade deles pararem sem conhecer? Muita dificuldade. Para cada 500, para um. E compensava o dinheiro que pagavam? Não era um dinheiro compensador. Mas eu me alimentava e não dependia dos meus irmãos, da minha família. Permanecia na casa, mas sempre lutando, batalhando e mostrando para eles e para mim mesmo que eu estava me esforçando para ganhar o meu pão de cada dia.
Foi nesse inteirinho que eu conheci uma transportadora e comecei a trabalhar agora diretamente dentro da transportadora. E dentro dessa transportadora, ela começou a carregar produtos da Nestlé. E eu comecei a trabalhar na transportadora de terceirizado dentro da Nestlé, aqui na Catumbi. E eu trabalhando ali, vendo todo aquele povo, eu tinha dentro de mim, nasceu um desejo de trabalhar naquela companhia. E hoje eu trabalho lá. A Nestlé. É. Inclusive, daqui a pouco tem que... Qual é o seu cargo lá? Eu sou maquinista. Eu sou, vamos dizer assim, tapa-buraco. Deus me abençoou e eu aprendi a fazer um pouquinho de cada coisa. O que é um maquinista? Eu trabalho em fabricação de biscoito. Tem um equipamento que chama-se rotativa. É ele onde faz o rolo, onde nasce toda a produção de biscoito. Mas aí, por causa do conhecimento, e graças a Deus eu me dou bem com as pessoas, eu fui aprendendo um pouquinho cada coisa. Então, tanto em recheadora de biscoito, como rotativa, forneiro, pacoteiro. E aí eu fui me inteirando um pouquinho em cada coisa. Passei a ser folguista. De repente eu entro na empresa, folgou alguém em tal lugar. Levo o irmão lá. Levo o irmão. Então isso foi abrindo uma porta, eu fui aprendendo a fazer um pouquinho de cada. Mas peraí, irmão, leva o irmão? Quer dizer, nessas alturas, é bom perguntar, em que momento você começou com um trabalho religioso? Quando eu estava na transportadora, houve uma recessão, estava vendo toda semana, e chegaram a seguinte conclusão: vamos mandar os solteiros embora. E desse solteiro mandar embora, eu era solteiro. Então, me mandaram embora quando eu trabalhava na transportadora dentro da Nestlé. E Isso foi em que ano? Só para a gente se entender. hoje vou fazer 8 anos dentro da empresa, então, 1992, 93. Aí eu saí. Novamente, vamos começar tudo de novo, andar por as ruas, procurar alguma coisa. Nisso de andar por as ruas, eu passei em frente a uma igreja cristã. E eu tive uma formação católica boa. Nunca tive nada contra A ou B. Jesus é Jesus, amém, graças a Deus. Você faz parte da sua, eu faço parte da minha. Nós nos abraçamos, estamos felizes e amém. E alguém me convidou e eu adentrei. Enquanto isso, alguém falava aquilo que eu estava precisando, falar sobre emprego. E aquilo nasceu um desejo dentro de mim muito grande de trabalhar segundo aquela palavra que estava sendo falada. E aí eu fiz um compromisso com Deus. Compromisso do desespero. Que se Jesus abrisse uma porta de trabalho para mim, e que fosse lá na Nestlé, que era o lugar que meu coração queria, eu ia procurar conhecer melhor quem é Jesus. E eu fiz. Eu fui para casa. Um sábado de manhã, eu estava aqui na Rua Passo. Nasceu um desejo dentro do meu coração. Estava chovendo. Eu saí na rua. Mas estava chovendo, eu vou sair na rua na chuva? E eu saí. Nessa saída, eu desci lá pela Catumbi. Fui lá para baixo. Eram umas 11 horas da manhã. Quando eu estou passando na frente da empresa, vem me saindo um rapaz. E disse assim: eu lembro de você, trabalhava aqui na transportadora. Eu disse: olha, eu peguei uma senha aqui na Nestlé para alguém. Eu vou dar para você, então. Falei: amém. Ele me deu aquela senha, eu ponho no bolso. Fiquei pensando no compromisso que eu tinha feito, que a coisa ia dar certo. Segunda-feira eu voltei e foi fácil fazer entrevista, porque eu já trabalhava na empresa e conhecia algumas das regras da empresa. E eu comecei a fazer os exames. Aí fui novamente na igreja, fiquei ouvindo, não esqueci do compromisso que eu tinha feito. Nesse compromisso que eu tinha feito, fazendo os exames, quando eu cheguei no último dia para entregar os últimos exames, cheguei 11 horas da manhã, o médico disse assim: olha, deu problema no coração e no ouvido.
você está reprovado, não vai poder trabalhar. Falei, já estou tão próximo. Lembrei do meu compromisso e daquilo que eu tinha feito para com Deus e senti que Deus tinha feito para comigo, que eu ia trabalhar naquele local. Ele disse, se você me chegar até 3 horas da tarde com o resultado desses 2 exames, você entra na empresa. Mas eu já vou logo te adiantando que é impossível. Se você está desempregado, você não vai poder pagar particular. E onde que você vai fazer esses exames? Eu disse, faz sentido. A fé remove montanhas. E faz aquilo que nós não vemos ser real. E eu saí dali e entrei no SESI, Catumbi. Só que você entra dizendo, aqui vai ter a minha resposta. Eu cheguei para uma moça, conversei com ela. Ela disse, nós temos o médico do ouvido de 3 em 3 meses aqui no SESI. O senhor faz uma ficha, aguarda, daqui a 3 meses nós mandamos lhe chamar e marcar o dia. Eu falei, muito bem. Aí eu estou conversando com ela, e passou um senhor e ouviu a conversa. Ele disse, moço, o senhor quer fazer para um exame admissional? Eu disse, é. Ele disse, eu sou esse médico, pode entrar. Eu entrei. Ele fez tudo direitinho. Falou, não, você não tem problema nenhum. É que o rapaz que está lá nessa empresa já veio outras pessoas, ele é estagiário. E ele tem medo de pôr alguém, depois dar problema e sujar a ficha dele. Ele me colocou, me deu o papel. Eu precisava de fé novamente, que agora eu precisava do coração. Eu disse a Celso Garcia, em frente ao Correio, aqui do lado da Rua Passos, também tem um médico, tem um posto de saúde. E eu adentrei, conversei com a moça, ela falou, é igual aqui, é igual o SESI. Lá atende ouvido, aqui atende coração, também de 3 em 3 meses. Nós estamos conversando. E ela disse, olha, eu tinha uma novidade para o senhor. Esse médico de 3 em 3 meses é aquele velhinho que está sentado ali conversando com aquela senhora. Se o senhor for lá e conversar com ele. Eu disse, eu vou sim. Fui lá, conversei com ele. Ele só olhou para mim assim, colocou um aparelho. Aí disse, deixa eu fazer um atestado. Fez um atestado, assinou, peguei aqueles 2 papéis. Agora feliz. Fui até a fábrica, adentrei ali na fábrica. Fiquei esperando. Quando o médico ia saindo, eu disse, por favor, preciso falar com o senhor. Aqui estão os papéis. Não, mas não pode, você. Eu disse, olha os papéis. Ele olhou, estava direitinho, assinou em admissão e eu estou lá até hoje. Mas aí era uma igreja católica que você entrou? Não, uma igreja cristã. Ah, já era? Já era. Ah, tá. Aí, em um desses compromissos que eu fiz com Deus, foi que com o fruto do meu suor, eu ia servir ao pobre e ao necessitado. Eu sempre gostei de Largo do Belém, Alto da Moca, os meninos estão na pracinha do lado ali, conheço eles todos, Tatuapé, biblioteca, os viadutos aqui do lado. E fazer um trabalho com essas pessoas, sentar e conversar. Porque eu só sei da sua vida, ou o que você está sentindo, no dia que eu me colocar na sua vida. Que eu costumo dizer para os meninos de empatia, eu me coloco no seu lugar. Eu só sei o que é uma vida de alguém que passa fome, no dia que eu passar fome, também. Eu só sei o que é dormir na sarjeta, no dia que eu dormir na sarjeta também. Uma coisa é ouvir falar, e outra coisa é viver aquilo que você está falando. E eu precisava ajudar essas pessoas, porque eu tinha prometido para Deus que ia ajudar essas pessoas, e aquilo que eu tinha pedido, Deus tinha me colocado lá dentro da empresa. Eu estava lá trabalhando. E eu comecei a perguntar para Jesus o que eu podia fazer. E um dia Deus me tirou da cama, frio, junho, julho, 3 horas da manhã, estava uma garoa muito fria. E eu saí ali na Rua Passos, fui ali em direção ao Largo do Belém, tem um canteiro na esquina da Cotegipe. E ali tinha um rapaz, ele era ex-detento. Geralmente, quando eu chegava do serviço, 9h30, 10 horas, eu dividia a minha comida com ele. Ele ficava do lado da minha casa também. E um dia,
Uma voz falou dentro de mim, hoje eu sei que foi Deus. Deita do lado dele. Mas eu acabei de sair debaixo do edredom, 3 horas da manhã, um frio, uma garoa dessa. E aquela voz pulsava dentro de mim, deita ao lado dele. E eu deitei naquela grama molhadinha onde ele estava. E eu olhava para ele e comecei a me tremer. E ele normal. E aquela voz dizia para dentro de mim: agora você sabe o que é a vida do mendigo de rua? Eu dizia: sei, porque eu agora sou um mendigo de rua. Eu larguei minha casa, larguei minha família, e eu estou deitado aqui em uma grama. Alguém pode passar, fazer alguma coisa contra mim, porque eu agora sou um mendigo de rua. Eu agora sei o que é uma vida do mendigo de rua. E eu levantei e fui para casa. Coração contristado, quebrado, por ver que uma pessoa trabalhou uma vida inteira, chegou na velhice, não soube economizar. Quantas pessoas não sabem economizar? Multidões. E agora, depois de velho, as portas de trabalho se fecharam. E ele não pode mais pagar aluguel, não pode pagar água, não pode pagar luz. E ele chegou a um ponto de ser jogado na sarjeta. O pior lugar na vida do ser humano é ser jogado na sarjeta. Não tem dignidade, não tem respeito e não tem vontade própria. Sem dignidade, sem respeito e sem vontade própria, deixa de existir. São cadáveres ambulantes, jogados em uma esquina. Preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. O que eu posso fazer a princípio? Jesus, a única coisa que eu posso fazer a princípio é fazer cafezinho quente, pão, e sair de madrugada dando para eles. Mas por que não dá durante o dia? Durante o dia não. Durante o dia, às vezes, eles estão no farol, ou sobra alguma comida, alguém joga na rua, eles comem. Durante a madrugada, que está frio, que eles estão deitados, quem sabe um cafezinho quente pode ajudar. E eu comecei a fazer café quente, café com leite achocolatado. E saí todos os dias de madrugada. Todos os dias. Largo do Belém, Viaduto Guadalajara, Moca, na Rua do Fon, aqui no Tatuapé. Então eu ficava a madrugada inteira, a pés, a minha Bíblia, assoviando, feliz, com essa sacola na mão. O meu linguajar. São meus fregueses. Eu já tinha minha freguesia. Tem um freguês, está ali. Eu chegava, ele não estava, eu ia em um outro freguês. Você não viu fulano? Aconteceu isso, ele saiu. Eu já tinha a minha comunidade feita. Aí eu não tinha assim uma igreja fixa para congregar. Quando foi um dia, alguém me chamou para ir congregar lá na favelinha. Era um barraco de madeira, passava uns córregos d'água. E eu ali naquele lugar, eu vi muita simplicidade. E eu vi um alvo, pessoas carentes, que precisavam de ajuda e que estavam no centro daquela vocação que Deus tinha me chamado. Então eu comecei, tive muita dificuldade, muita dificuldade. Nós, na época, enfrentamos um problema difícil. Nós temos uma média, quando eu digo nós, porque eu faço parte disso. Hoje eu sei que eu nasci para isso. Tínhamos uns 70 viciados. Dentro da favela, você disse? Não, de fora, que frequentava o local. Playboy, carros bonitos, Mitsubishi importados, viciados em droga, para a sociedade, todo bonitinho, arrumadinho. Mas na madrugada, tinha a podridão e a sujeira das drogas. E houve muita dificuldade. Eu fui rejeitado completamente de adentrar nesse local. Achavam eles que eu seria delegado. Essa é a primeira impressão. O cara é delegado. O cara quer se infiltrar para entender, para depois entregar. Desculpa, eu não entendi. Esse lugar a que você se refere era onde? Na favelinha. Na Nelson Cruz. Tá. Mas o pessoal que era playboy e tal, ia lá? Isso é que eu não entendi. Vai. Não ia, não.
Vai. Para comprar droga? Para comprar droga. Ah, tá. À noite, madrugada? À noite. Ele não compra droga e não vem fumar no apartamento 5 estrelas do pai e da mãe. Então fica fumando lá. Fica fumando lá. Tudo que acontece de ruim foi o pessoal da favela. Não foi o pessoal da favela. Foi o pessoal que vai na favela. Quem? O pessoal de fora. Mas dentro da favela tem os passadores. Como tem em todos os lugares. Tá. Saí essa semana à noite, fiquei assustado com uma coisa que eu já faço há tanto tempo. E me assustei. Com o Largo do Belém e etc. Um viciado em cada esquina vendendo droga. 4 horas da manhã. Mas aqui no Belém, lá no Tatuapé, lá na Moca, lá na Cracolândia, na Boca do Lixo, na República, tá tudo a mesma coisa. É só droga. Droga, sexo e roubo. A sociedade em si, nós aqui, eu vejo assim, nós vivemos dentro de um balãozinho, da sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a escola de seus filhos. Fecha o portão, fecha uma porta, fecha mais um portão, solta o cachorro lá fora. Nós vivemos assim. Nós conhecemos muito pouco do que de fato é a cidade. Eu costumo dizer para mim mesmo, o mundo vive à noite. O mundão vive à noite. Houve uma barreira, uma dificuldade, houve uma necessidade de eu me entrosar com aquelas pessoas. Mas eu tinha que ser um deles para me entrosar com eles. Mas aí, eu sou um cristão, não podia usar droga, não podia roubar. E eu comecei a atingir uma área deles, comida, roupa, frio, levava um cobertor. Eu comecei a me filtrar e arrumar amizade. E aí levei 2 anos do começo da minha conversão como cristão com essas pessoas. Eu levei 2 anos dentro de boca de droga, conhecendo do crack, da cocaína, como é que faz o bagulho, como é que aplica na veia. Fiquei conhecendo as reações. Depois daí já entrei direto para os terreiros de macumba para aprender a respeito de bruxaria, de feitiçaria, o porquê das coisas, por que isso está assim, por que isso está assado, tudo tem um fundamento. Eu comecei a aprender. Quando esse inteirinho de aprender, Deus me deu uma graça para eles entender que eu estava com o propósito de ajudá-los e não de atrapalhá-los. E aí eu abri a igreja de madrugada, o barquinho nós abrimos ele de madrugada, e a gente levava as pessoas para dentro da igreja, está muito frio, vamos lá para dentro da igreja, toma um café quentinho. Ah, mas é só um cafezinho. Mas era o único meio que nós tínhamos na época de ajudar e mostrar que o nosso objetivo não era atrapalhar, era de ajudá-los. E aí foi se expandindo. Deus tem uma promessa que ele ia acabar com tudo, aqueles drogados na rua. E foi acabando. Nós estamos fazendo trabalho de conscientização. Eu fui conhecendo mãe e pais de jovens daqui do Belém, que moram em suas casas bonitas, seus apartamentos. Eles pegavam o folhetinho que eu entrego e levavam para casa. E esquecia lá no bolso, a mãe pegava. Depois ia se informar onde que ele estava, acabava chegando em mim. E nós íamos conhecendo os pais, as mães, fazendo um trabalho de conscientização. É pouca conversa, pouco tempo de dialogar com seu filho. Você não tem tempo. O ladrão tem, a prostituta tem, o viciado tem tempo de dialogar o dia inteiro se ele quiser. Mas você em casa não tem. E nós estamos fazendo um trabalho de conscientização junto à família, aqui em Belém, na Moca, no Tatuapé, junto à família, explicando o porquê dele estar lá. Olha, senhora, eu fico 2 horas sentado lá na igreja ouvindo o filho da senhora. A senhora fica ouvindo? Não, eu tenho que trabalhar, e depois tenho que isso, e depois tenho que aquilo, e eu tenho os compromissos, depois eu tenho que ver o jornal, e tenho que ver aquilo. E o seu filho? A gente conversa no final de semana, mas no final de semana ele não fica mais em casa. Eu estou tendo tempo de conversar com o filho da senhora. E aí a gente fazendo esse trabalho de conscientização. Deus foi colocando a mão
a ponto de chegar dias e nós não temos mais nenhuma pessoa. Depois, nas madrugadas, eu costumo dizer assim, eu faço o trabalho da rota, né? Eu saio pelas ruas e de repente a gente encontra alguém, pelo Espírito de Deus a gente sabe quem presta e quem não presta. Quantas vezes a gente não chegou aqui no Belém e a gente vê pessoas entrando em casa, em padaria, pizzaria, os moleques entrando, estourando, você chega, como você já conhece, você chama o pessoal, conversa, dá uma alimentação, aconselha, manda embora, liga para o dono para vir fechar seu estabelecimento, porque os caras iam roubar. Então, um trabalho de conscientização, conscientizando as pessoas. E aí veio aquela necessidade, além do trabalho de conscientização, para os que têm casa e os que não têm. O ladrão, o viciado em droga, cocaína nem tanto, crack. É o fim. É considerado, na nossa linguagem no submundo, o demônio. Esse é chamado crack. Ninguém quer um viciado dentro de casa. Ninguém. Eu já estou um bom tempo. Eu nunca vi uma mãe amorosa querer um viciado dentro de casa. Porque o viciado ele não estraga a si próprio. Ele estraga toda a família. E acaba com toda a vizinhança. Hoje, quantas vezes eu não já vi isso? Ele rouba a aliança do casamento da mãe. A mãe leva a correntinha. A mãe vai dormir com o pai, tira as correntinhas, coloca lá na vasilhinha da joia. Ele vai lá, pega e troca por nada. E ele vai acabando. E ele vai destruindo a casa. Chega a ponto de desligar o feijão e roubar o botijão, pôr nas costas e trocar por uma pedra de crack. A mãe não aguenta. Quem aguenta isso dentro de casa? E joga ele na rua. E agora que ele está na rua? Desprezado pela família, odiado pela polícia, detestado pela sociedade e programado pelos traficantes para cometer todo tipo de atrocidade. Você vai no farol para seu carro, depara com um camarada desse. Você vai fazer o que com ele? Se ele falar para você assalto, tenha de misericórdia, sai, dá tudo. Ele não tem nada para perder mais. Já perdeu tudo que ele tinha. Dignidade. E não quer nem que seja chamado pelo sobrenome da família. Isso é uma coisa do ano 2000 e tanto? Não. É uma coisa que está acontecendo hoje na nossa cidade. Mas aí você começou a fazer esse trabalho com o pessoal da rua, então? Da rua. Fazendo o quê? Na época eu construí uma casinha para casar. E um dia eu estava numa madrugada, encontrei um rapaz e ele disse, muito bem, irmão, cafezinho, roupinha e tal. Você não teria coragem de me levar para sua casa? Você é um viciado. Eu falei, eu tenho sim. Vamos comigo. Ele veio. E aí, cada um foi para sua casa. E ele ficou olhando para mim na rua e falou, irmão, você é cristão hipócrita. Você fala e não cumpre. Eu vou morar onde? Aí, novamente, aquela voz de Deus falou dentro de mim, dá a tua casa para ele. Eu coloquei ele para morar comigo. 3 dias depois, nós tínhamos 5 pessoas, semelhante a isso, que pegamos aqui na Moca, no Largo do Belém. E eles não permitiam com que eu entrasse mais na minha própria casa, porque, segundo eles, a casa agora era deles, e eles iam colocar um bar e abrir uma boca de droga dentro da minha própria casa. Me ameaçaram, e se eu tomasse alguma atitude, me matariam. E como eles sabem que eu sei que eles matam, facilitou o lado deles. Então você não pode mais entrar, a casa é nossa. Novamente eu retornei aos pés de Jesus e disse, Senhor, e aquela conversa que nós tivemos, eu prometi que te serviria e que faria esse trabalho, mas que o Senhor era comigo. E aí, no linguajar cristão, Deus me deu autoridade e eu fui lá
e conversei não como homem, com o homem, mas com a autoridade de Deus. E Deus novamente me deu as rédeas, o prumo da casa de volta. Mas exatamente o que aconteceu? Você chegou lá e fez o quê? Olha, eu estou aqui, usando a nossa linguagem de cristão, eu estou aqui para dizer o seguinte, que as ordens da casa que Deus me deu é esta e esta e esta e esta. Não fumar, não beber, não jogar, não brigar, não discutir, não deixar a casa desarrumada e ir à igreja todos os dias, porque Deus se agrada de misericórdia e não de sacrifício, e acabou. E se alguém achar ruim e levantar a mão para bater em mim, o meu Deus vai cortar a tua mão e acabou, pronto. Eu não sou preconceituoso. O negrão vem em cima, eu falei, você que sabe, foi Deus que mandou. A casa é de Deus. O nome da casa é casa de Deus. A casa é de Deus. E eu sou filho de Deus. Você é filho das trevas e chega querendo tomar aquilo que não é seu. E aí houve assim, uma manifestação de Deus e todo mundo se acalmou. E nós começamos a fazer o trabalho. E vi aquela dificuldade, filho. Como sustenta esse povo? É um trabalho que Deus deu para mim. Não vou ficar pedindo nada para ninguém. E sustentar, do jeito que nós estamos hoje. E aí eu só chorava, Jesus, como que eu vou sustentar 5 pessoas? Eles comem tanto. Eles comem tanto, 5 pessoas. É muito arroz, é muito feijão. Aqui está o mendigo. E eu cheguei e tirei o mendigo. E levei ele para minha casa. Ele vai um banho de 40, 50, 1 hora na chegada. Para tirar piolho, muquirana. Depois eu tenho que dar para ele um barbeador. Depois eu tenho que dar para ele uma pasta e uma escova de dente. Depois eu tenho que cortar o cabelo dele. Depois eu tenho que dar um chinelo, uma calça, uma cueca e uma camisa. Tudo isso leva dinheiro. Tudo isso leva dinheiro. Jesus, mas como? E Deus um dia falou para mim assim, meu filho, quem sustenta 1, sustenta 10. Você não aprendeu isso quando você era criança? Que se dizia lá no sítio, não vai poder mais ter um filho porque não pode sustentar. Aí o mais velho dizia, mulher, quem sustenta 1, sustenta 2. Onde come 1, come 3. Se houver amor, dá até para 4. Eu fui pegando essa linha de raciocínio, Deus falando comigo. Nós começamos a trazer as pessoas das ruas. Começando a trazer. E nós chegamos a 15 pessoas. Meu Deus, 15 pessoas. Não vou nem fazer as contas dos gastos. Só orar. E nós estamos no mundo da tecnologia, do computador, mas Deus ainda faz milagre. Eu sou um milagre. Eu vivo de milagre. Acabou tudo. Arroz, feijão, mistura, sal, tudo. Nós vamos fazer o quê? Pedir ou não vou pedir? Deus não me colocou para fazer uma coisa para mim estar pedindo as coisas para quem está trabalhando. Ele me deu o meu trabalho. E eu trabalho e sustento do fruto do meu suor, do meu dinheiro. Meu vale foi antes de ontem, me sobrou R$2 das contas. E eu vou sobreviver até dia 30, meu pagamento, com o quê? De milagres. Põe todo mundo para ajoelhar, orar e pedir a Deus. E Deus usa as pessoas. Está na hora de colocar a panela no fogo. Coloca a água e a panela, o arroz vai chegar, o feijão vai chegar. Nós estamos lá orando, de repente alguém chega, o irmão mora aqui? Olha, irmão, não sei, uma voz falou dentro de mim, eu senti que eu tinha que vir trazer esse arroz. Aí entra o arroz, coloca o arroz e o feijão. Quem falou com essa vai falar com uma outra e vai trazer também o feijão. E nós temos sobrevivido dessa forma. Isso é um tipo de trabalho, esse é um tipo de trabalho que, se houvesse uma conscientização de associação de bairro, de moradores, é um trabalho cristão, mas é um trabalho sem fins lucrativos e sem nome de religião, nós limparíamos em um mês um bairro completo. Nós limparíamos um bairro, nós limparíamos uma cidade rapidinho. Como? Eles estão lá, pessoal, jogados. Porque não tem outra saída. Não tem uma outra solução.
Ninguém dá apoio. É escárnio para a sociedade. E depois que está lá, quando estava conversando com a Marina, aí vem a malandragem. Vem a malandragem, vem os truques, vem a pilantragem, para poder sobreviver. O camarada chega para mim na madrugada, nessa manhã fria aí, e diz, ó, irmão, o lance é o seguinte, à noite eu tomei todas e de repente eu não dormi. Eu tive que fumar uma pedra. Eu jamais vou falar que o cara está errado, jamais vou falar que o cara está errado. Você já dormiu uma noite no relento, caindo uma garoa fria no seu rosto, sem você ter uma blusa e um cobertor? Você nunca dormiu. E se dormir sem droga, sem bebida, morre em uma noite só. O frio mata. O desespero mata. A solidão interior mata. Destrói. Então a única saída, no momento mais barato e mais fácil, é a bebida, o álcool e as drogas. Camarada, o moleque caiu dentro da FEBEM. Entendeu? Ele não aprendeu um curso profissionalizante. Ele foi sendo alimentado daquilo que ele já sabia antes. Ele saiu de lá de dentro. Ele chega na padaria. O português já fala assim, tira esse moleque, é ladrão. E ele sai fora. Ele vai entrar no bar, o dono do bar, tira esse moleque. Ele vai entrar na lanchonete, tudo limpinho, arrumadinho, o dono da lanchonete já grita lá, chuta esse moleque para fora. Aí ele chegou no farol. Ele disse, tia, me dá um dinheirinho para mim comer. Vagabundo, vai trabalhar. Você quer que ele faça o quê, meu filho? Vai trabalhar aonde? Camarada com as documentações tudo arrumadinha, atestado de antecedente, não está arrumando emprego. O moleque que saiu da FEBEM, o cara que saiu da casa de detenção, vai arrumar? Quem vai dar emprego para um ex-detento do Pavilhão 9? Puxa a ficha do cara, só crime.